Olá a todos, aqui é o professor António, mais o professor Paulo, mais uma vez, em partilhas. Ora, desta vez vamos abordar os relacionamentos, mas ao nível dos pais, os adolescentes e todas estas situações que nós conhecemos e ouvimos falar e se calhar faz parte da sua vida. Paulo? Olá, Olá. uma vez bem. E dando continuidade ao nosso tema dos relacionamentos, um dos relacionamentos que também ultimamente tem causado muita reflexão e as pessoas trazem essas questões é o relacionamento entre os pais e os filhos, não é? E claro, como também estou ligado nesse aspecto à educação e também sou pai, não é? E estou aprendendo, não é? A relacionar-me com o meu filho. Causa, digamos, aqui a questão dos relacionamentos é como é que nós educamos, não é? Hoje em dia, não é? No ano de 2017, como é que nós podemos contribuir para uma educação realmente positiva, não é? Para os nossos filhos e também, digamos, eu apercebi-me ao longo, até foi nestas semanas, digamos, realmente a responsabilidade do que é ser pai, não é? Ou a responsabilidade realmente dos pais perante os seus filhos, que hoje em dia, por todas as questões que nós verificamos na sociedade, não é? Em termos do trabalho, das exigências, não é? Do tempo, então cada vez mais nós vamos como é que eu ia dizer este aspecto, não é que a gente vá tirando a responsabilidade, mas com o cansaço da vida, não é? Daquilo que a gente já tinha conversado, como não temos tempo para estar connosco ou para também estar com a família, não é? Ou ter as coisas realmente equilibradas. E então nós colocamos os filhos na escola, não é? E depois vamos buscá-los, pronto, a uma hora, não é? Eles passam lá de 6 a 8 horas e depois realmente chegamos a casa e temos um conjunto de tarefas e não estamos dispostos às vezes e até com tempo de os ouvir. Claro que eu tento gerir isto e quando estou não é? Com eles estou a 100% e tento, digamos que, dar-lhe a atenção devida, mas vejo a outros níveis, não é? Como tenho também muitos alunos, que faltou realmente essas bases, faltou esse interesse também por parte dos pais, ou até também o saber e os pais terem a noção da sua responsabilidade, porque às vezes eu sinto que os pais não sabem realmente a responsabilidade que é ter um filho. E eu começo por dizer, quando o filho se porta mal ou se tem comportamentos inadequados perante outra criança ou outro filho, que nós somos responsáveis, não é? E temos que assumir essa educação. E a responsabilidade vem até aos 28 anos. Não é? Podemos dizer isso porque é a construção de toda a árvore, de todo o ser. Tudo bem que a partir dos 14 anos o jovem adolescente também já tem, vamos dizer, 50% da responsabilidade, ou seja, sobre as suas escolhas, não é? Mas o que eu vejo é que até aos 10 anos os pais são tão postos à prova e somos tão testados, e eu vejo por um bebê de 2 anos, não é? Que constantemente está a exigir que a gente tenha a paciência necessária para estar a corrigir, para estar, não é, a explicar, para colocar também os castigos necessários. E eles acabam por quebrar, não é, os pais pelo cansaço, por tudo. Então, chegam tipo aos 5 anos, ou chegando aos 10, eu penso que muito dificilmente, não é, pelo que eu vejo, o adolescente depois vai querer, digamos, mudar os seus comportamentos no sentido de escutar os pais ou escutar, não é, outras pessoas. Então, o que eu vejo é adolescentes de 15, 16 anos, não é? 14, 15, 16, que não sabem estar, não
não sabem estar em grupo, não se sabem comportar, não têm noção do espaço do outro, ou seja, é uma selvageria, não conseguem ouvir uma opinião, estão, digamos, no ponto de estar a atacar-se constantemente uns aos outros, porque o outro disse isto, e depois se é do futebol ou se é disto, pronto. Obviamente que aqui há uma preocupação, e essa preocupação vem realmente do relacionamento dos pais com os filhos e que estratégias é que nós podemos adotar e que, digamos, que percepções é que nós devemos ter, não é? E cuidados para não deixar isso acontecer, não é? Chegar aos 8 anos ou 10 anos uma criança e mandar nos pais, ou então nem sequer escutar e quem sabe são os meus colegas da mesma idade. Eles são educados, não é, pelos colegas. Pronto. Ora, claro que este tema é um tema muito complexo, acho que não é preciso estar a dizer, toda a gente sabe, porque se houvesse aqui um remédio ou uma solução mágica, rápida, toda a gente, acho que havia uma fila de pessoas, ou uma linha de pessoas aqui até Tóquio, não é? Então, nós não podemos estar a dizer que isto é fácil, porque não é fácil. Não é fácil porquê? Por muitas razões mesmo. Ora, nós estamos a entrar. Estou a dizer estamos a entrar em alguns países, mas há outros países, como por exemplo aqui a América do Norte, não é? Que já está há muito tempo no consumismo. Então o que é que está a acontecer aqui? Está a acontecer que nós sacrificamos a nossa liberdade, o nosso tempo, a nossa qualidade de vida familiar e com os filhos para trabalhar muito, para fazer dinheiro, para comprar aquilo que nós não necessitamos. Portanto, isto aqui já parte logo um problema grave. Não sei se são capazes de ver a que ponto isto já determina muita coisa. Mas não só, isto divide-se em duas partes. Eu sacrifico a minha liberdade e a minha vida familiar para trabalhar muito, para fazer muito dinheiro, para comprar muitas coisas, para, como é que se diz, falta uma palavra, impressionar pessoas que eu até nem gosto. Por exemplo, eu vou-me pôr em dívida para impressionar o meu cunhado, ou a minha cunhada, ou a minha mãe, ou o meu vizinho. Estão a perceber? Portanto, este ponto é muito importante descrevê-lo em qualquer prato para ver se se aplica a si. Porque é o seguinte, ora, trabalhei muito, se chego a casa, como tu estavas a dizer, chego a casa estafado, fui buscar aqui, por exemplo, não sei se acontece aí, aqui, por exemplo, quantos casos, e até aliás alguns de morte, que o pai esqueceu-se do bebê no carro. Muitos. Imagina como é que é a vida. Não tem vida. Então não levou a criança como é que se diz, à creche? Sim. Em creche, sim. Creche. E foi trabalhar. E ficou fechado o dia todo. Morreu. Isso é grave. É grave. Ora, nós temos esta situação aqui. Depois... Tu estás a dizer que o pai esquece do filho no carro um dia inteiro? Isso acontece aí com frequência, é isso? Quer dizer, acontece com frequência, não é com frequência, mas na minha sabedoria, nestes últimos 3 anos, pelo menos 5 vezes. 5 vezes graves. Porque é o seguinte, tu se deixas a criança dentro do carro no verão, sim, por morreu. desidratação. Se deixas no inverno, morreu. Estás a perceber? Ora, isto é uma destruição total na vida de um casal, pronto, olha, na vida familiar. Mas isso demonstra o nível de quase de exaustão ou de absorvido pelo trabalho e pela responsabilidade do trabalho e tudo isso. Ora, claro que muitas vezes acontece... É desconectado do filho. Muitas vezes acontece
e que não acontece nada porque pessoas viram, partiram o vídeo e chamaram a polícia, estás a perceber? Ok. Sim. Ora, isto é algo corrente aqui neste país. Porque é um país de alta consumição. Então é preciso muito dinheiro, muito dinheiro. Então, por exemplo, eu escrevi aqui reduzir o consumo, os custos. Estás a perceber? E aí estaríamos a falar de educação financeira. Outra vez. Exato. O que é que tu necessitas? Escuta uma coisa, como eu vejo tanto. Olha, estamos aqui até amanhã à noite ou até para a semana. Porquê é que tu necessitas de uma casa com 3 portas de garagem quando é um homem, uma mulher e um filho? É só para mostrar o estatuto. Eu consigo. Mas vem uma prisão. E vem, aí está, falta de tempo depois. Ora, temos uma situação aqui, por exemplo, em Portugal, tem muito a ver com a geração anterior. Portanto, a geração anterior foi muito privada de tudo. Agora os pais querem dar tudo. Percebes? É o contrário. Então estragam. Portanto, é uma questão de equilíbrio aqui, né, nessa área. Ora, retirando os valores principais, não é? Exatamente, os valores. Ou seja, eu vou dar tudo, mas quem recebe esse tudo não tem valor naquilo que está a receber. Exatamente. Não vale nada, não é? Então, ora, eu discutia isto com a minha avó também neste fim de semana, não é? E pronto, eu dizia-se, não, eu não vou dar aquilo que eu não tive. Eu vou dar aquilo que acho que é necessário, não é? Mas também educando o valor das coisas. Não é? Eu não vou dar um telemóvel logo à partida, se eu sei que ele custa o telemóvel, imagina que são 200 euros ou 100 euros, e eu não ganho 100 euros logo, não é? Em 10 minutos. olha, escuta, é preciso, para já, é preciso ter muita coragem para ser pai e mãe. Verdadeiramente pai e mãe. Porque há muitas vezes que eu tenho de dizer que não, e muitas vezes que eu tenho de dizer que sim. Ora, tanto, eu quero ajudar os meus filhos. Eu só vivo para os meus filhos. Os meus filhos são tudo na minha vida. Para já, isso já está aí um grave problema. Todo aquele que diz os meus filhos para mim são tudo. Ó minha senhora, ó meu senhor, você está a arranjar um grande problema na sua vida. Porque um dia destes, o seu filho ou a sua filha vai para a Austrália. E agora? Portanto, isto são muitos pormenores que nós não podemos ignorar. Por exemplo, quem é a pessoa mais importante na minha vida é a minha esposa. E não os meus filhos. Porque são amores diferentes. Portanto, é preciso compreender uma coisa. Antes deles chegarem, estava ela. Depois deles terem ido embora, ficou ela. Portanto, aqui está alimento para a mente. Food for thought. Para não estarmos aqui a trocar as coisas. Porque há Ok, outro ponto. Você quer mesmo ajudar o seu filho? Quer mesmo ajudar a sua filha? Então, eu tive situações complicadas com os meus filhos. Portanto, ele hoje, o filho está com 34, vai fazer 35, ela está com 32. Já são adultos. Houve uma temporada, eles até me deixaram de falar há algum tempo. Houve uma temporada, quando eles eram jovens, que eu dizia, portanto, eu dizia em inglês, eu vou depois traduzir, hate me now, love me later. Portanto, odeia-me agora, mas tu me amarás mais tarde. Porque dar um peixinho é fácil. Ele pode comer. Mas ensiná-lo a pescar é outra história. E eu, como pai responsável, eu tinha um objetivo para com eles. Era o meu contrato com eles. Eu vou deixar a vós uma herança. E essa herança seja em que país for, que vocês vão viver, vocês são capazes de se desenrascar. Portanto, chegam lá hoje, amanhã estão a trabalhar. Portanto, essa é a melhor herança que você pode dar ao seu filho. Ser capaz de se desenrascar e ter valores sociais de responsabilidade social também. Estás a perceber? Então,
temos aqui a ser capaz de mudar o boné. Ora, é muito mais necessário o boné de amigo do que o boné de pai. Ok? Exatamente. Ora, se eu tenho um boné de amigo, eu estou a falar com o meu filho ou com a minha filha como um amigo. Estou a entrar no mundo deles. Ah, sim? Então, mas tu achas que isso foi bem feito? Então, mas ele não disse nada. Estamos numa discussão saudável. Ele vai-me contar tudo. Vai-me contar tudo porque eu sou amigo dele. Se eu sou pai, há uma autoridade. Há muita coisa que eu não vou saber. Estás a perceber? Então, ora, comunicar com a nova geração é constantemente enviar a bola para o campo deles. Conversar com eles. Porque é o seguinte, antigamente, na minha geração, não sei se na tua também, porque eu disse. Porque é assim. E cala-te, vai para o teu quarto. Hoje já não funciona isso. Então nós temos de, quando eu disse que temos de ter coragem para ser pais hoje, ok, ó João, escuta, põe as tuas sapatilhas e vem com o papá. E vamos para a rua. Saímos de casa e vamos até ao parque, sozinhos os dois. E vamos conversar. Ora, eu como pai, vou não somente pôr o boné de amigo, mas também vou descer ao nível dele. E tratá-lo como um igual. Ó João, tu, portanto, fizeste isto assim, assim, assim. Diz-me uma coisa. Como é que tu te sentes? Achas que foi uma coisa bem feita? Achas que... Estás a compreender? Portanto, colocar muito mais perguntas do que dictar uma autoridade. Tu falaste aqui de castigos. Aliás, porque as crianças aprendem mais 90% pelo aquilo que os pais fazem do que por aquilo que eles dizem. Perceber que... Totalmente. Mas quando... Vamos observar... Escuta, mas quando o pai ou a mãe entra, ou pelo menos cultivou isso de entrar em diálogo, em comunicação. A gente quando fala comunicar tu falas, eu falo, tu falas, eu falo. Em comunicação. E não logo em... Percebes? Porque há os dois extremos. Ou castiga-se, ou não... Olha, agora não tenho tempo, vai para o teu quarto, não me chateias, eu tenho trabalho a fazer. Estás a perceber? Agora é o seguinte. Antigamente, e tu disseste isso hoje. Antigamente a gente castigava as crianças. Ora, tu foste castigado, eu fui castigado, o que causa em si um certo ressentimento e mesmo um sentimento de agressão. Ora, os castigos já não devem existir hoje. Nós já não devemos castigar ninguém. Portanto, a palavra castigo deve ser trocada por consequência. Exato. Explicar-lhes que há uma consequência. Se tu pões a mão no fogo, há uma consequência. Tu vais-te queimar. Então, se tu fazes mal ao teu colega, vai haver uma consequência. Sabes, João? A consequência é que depois o Manuel, percebes, não vai gostar de ti e assim que ele puder vai-te fazer mal a ti. Portanto, agora estou a dizer não importa o quê, mas tu estás a compreender. Portanto, é preciso, hoje, esta geração necessita de saber os dois lados da medalha logo. Logo, tu fizeste isto, pronto, está feito. E como é que tu te sentes? Faça aquilo que tu fizestes. Portanto, é que hoje... Escutem, hoje se calhar pai até já nem se devia de usar. Eu sou amigo, para já nós não somos pais de ninguém, nem somos mães de ninguém, porque nós não fazemos ninguém. Ok? Então, criar logo uma amizade, porque são almas amigas, que viajam nos corredores do tempo. Eu agora sou o pai dele, mas ele foi talvez minha mulher ou meu pai. I don't know, estás a perceber?
começar a ter logo uma comunicação dessa forma com ele, estás a compreender? Exatamente. Porque estamos realmente a ajudar uma alma a crescer, não é? E a adaptar-se neste planeta. E nós a crescermos, porque nós hoje somos muito mais psicólogos, muito mais coach, estás a perceber? Era isso que tu estavas a dizer, é ajudá-los a refletir. Exatamente. Porque eles estão, digamos... Tu fazes assim. Ó João, olha aqui. Eu fico a olhar para ti. Ora, isto, mesmo a pessoa que está a ver este vídeo, se eu fizer assim, vou captar a atenção da pessoa. Não vou? Vou ou não? Claro que sim. Claro que sim. Porque o que é que ele está a fazer? Ora, o que eu estou a fazer é isto, se eu largar isto, há uma consequência. Cai. Chama-se, é uma das leis do universo. Então o teu filho fica logo a olhar para ti. Sabes, João? Tudo o que nós fazemos tem uma consequência. Tudo o que tu fazes à frente do espelho te vai ser refletido da mesma maneira. Agora a pergunta é, tu gostas daquilo que estás a fazer ao outro? Ou gostas que seja feito a ti? Portanto, o papá não sabe, o papá está apenas a perguntar-te. Eu não sei. Ele. Pois. Não, eu não gostava que fizesse a mim. Pronto, então se calhar, não sei, tu é que sabes, João. Mas se calhar não seria a coisa melhor a fazer. Então estás a compreender? Ora, claro que nós estamos aqui a pôr muita informação em 30 minutos, mas acho que a pessoa pode compreender o que é que eu quero dizer. Sim ou não? Claro que sim. E nesse aspecto, em vez de, hoje em dia, não é? Em vez de simplesmente ou dar o que a criança ou o jovem quer, ou simplesmente impor-lhe, não é? É preciso, lá está, o tal tempo para anda cá, vamos conversar, vamos refletir, vamos transmitir os valores que realmente são necessários. Olha, tu tens que aprender a esperar quando... tens de aprender a ouvir, tens de aprender a bater à porta, tens de aprender, não é? A base aqui é sempre consequência. Tudo tem uma consequência, estás a perceber? Para que depois não cheguem aos 15 ou 16 anos e estão jovens adolescentes extremamente destruturados. Exato. Que nem sequer sabem, não é, estar em conjunto. Agora, o outro problema grave. Outro problema grave. É grave. Percebendo que estes adolescentes são a geração seguinte, não é? Outro problema muito grave. Gravíssimo. Monumental. É a gente pôr-se do lado dos nossos filhos contra os professores. Gravíssimo. Sim. Ora, aqui temos um paradigma instalado na minha geração onde os professores abusavam, batiam-nos. Eu tenho histórias, leste o Destinato, tu sabes. Sim. Horrível. Então há essa memória que o professor era carrasco, era isto. Mas não é o caso hoje. Então os pais devem perguntar-se, espera aí, eu vou estar do lado da educação do meu filho ou do lado da deseducação do meu filho? Ora, o meu filho chega a casa vai se queixar do professor. Ok? Então, mas o que é que aconteceu? Ok? Então, mas isso aconteceu porquê? Então, mas qual foi a origem? Portanto, a gente temos de cavar, para ver. A gente vamos logo descobrir, estás a perceber? Se a gente quiser. O problema é que muita gente não está interessada. Percebes? Porque, para muita gente... E tomam logo partido, não é? Enquanto a gente devia ser neutro. Exatamente. E depois, então, deixa estar, eu vou telefonar ao professor para ver o que é que ele tem a dizer e depois nós conversamos. Porque é o seguinte, caro pai e cara mãe, o seu filho vai chegar a casa com uma versão. Vai. Mas, como a gente sabe, em tribunal ou em qualquer parte, há duas... Não é? Há duas versões. Há duas versões.
Aliás, a gente aqui diz muitas vezes, ou utiliza it takes two to tango. Para dançar é preciso dois. Então, eu quero a versão do meu filho e depois a versão do professor, estás a perceber? E depois cabe-me a mim a responsabilidade. Isto é muito duro para muitos pais de incluir. É a mim que vem a responsabilidade, porque ele é meu filho e só tem 10 anos. Então, o professor, que tem talvez 30 alunos na classe, estás a perceber, faz das tripas coração muitas vezes. Então, eu tenho depois de saber qual é a versão do professor, saber o que é que aconteceu, e como é que aconteceu, e como é que não aconteceu, para depois poder falar com o meu filho e dizer assim, 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 assim. Estás a compreender? Portanto, isto tem muito que se diga, isto é muito complexo. Que aconteceu um conflito, uma situação, e vamos ouvir, e se for preciso vamos chamar também o outro pai e vamos... Não é? Exatamente, porque... Pronto, realmente, antigamente era preciso, dizia-se, e era um ditado, que era preciso uma vila ou uma aldeia para educar uma criança. Porque a criança passava num lugar e era chamada a atenção, passava no outro e era vou dizer ao teu pai, vou fazer, e a criança andava um pouco ali, balizada, não é? Hoje em dia não existe nada disso, não é? E pronto, o que também dificulta, obviamente, não estamos aqui a falar, que é, digamos que os pais têm realmente uma tarefa e uma dificuldade acrescida, não é? Mas compreendendo que tudo isto, e é preciso que é perceber isto, e até eu ia dizer, tal como Donald Trump, não tem nada a ver, mas que estamos em tempos de mudanças, não é? E realmente estas novas energias, estes novos conflitos, é realmente para levar a que haja um olhar diferente, não é? Uma atenção diferente, e não colocar de lado e os outros que resolvam, não é? Ou seja, todos, isto para dizer que todos nós temos que participar de alguma forma, não é? Nessa mudança e nessa reestruturação de que é toda uma civilização, os valores, tudo isso, não é? Então... Ora, para todo pai e mãe que seja capaz de parar, escutar e olhar, pode, ao olhar para o seu filho ou para a sua filha, determinar qual vai ser o futuro dele ou dela. Pode mesmo determinar. E ao determinar o futuro do filho ou da filha, vai encontrar elementos, pormenores, chaves, aquilo que tu quiseres chamar, para começar já a ajudar para que isto e aquilo e aquele outro não aconteça, porque vai ser uma grande probabilidade, estás a perceber? E temos ferramentas, não é? Como os mapas, exatamente. E fora, que podem ajudar a compreender porque é que o meu filho, não é? Está não faltam meios, não faltam, como estás a falar de numerologia, mas outras coisas, não falta. O que falta é o querer. As ferramentas. As pessoas somos nós também, eu também sou pai, não é? E não estou a dizer que, principalmente, todos nós percebermos, e isto foi-me dito uma vez também, que nós podemos tentar ser os melhores pais do mundo, mas vamos sempre falhar para com os nossos filhos. Não é? Ora, Paulo, para terminarmos, porque já estamos dentro do tempo, há aqui algumas coisinhas que... Ora, existe uma pressão social. Nós não podemos, percebes? Não podemos fazer, como digo, como a avestruz, não? Existe uma pressão social que nós temos de lidar com. O meu amigo tem aquela camisa, tem aquele fato, tem aquele casaco, tem aquela... Percebes? Ou tem aquele telemóvel. Existe uma pressão social. Ora, essa pressão social... tem. Olha, ainda bem. Bom para ele. Percebes? A gente tem que começar a desenvolver uma maneira de agir com isso. Olha, tu não podes, eu não posso, não temos meios para isso, e eu... Percebes? Não vou entrar aqui em detalhes, porque são coisas pontuais. Não, eu não vou ceder à pressão social. O teu telefone não funciona bem. Funciona sim, senhor. Então, olha, um dia, e se tu queres melhor, um dia quando começares a trabalhar, ou fazes umas horazinhas, depois tu compras. Neste momento, o que é mais importante para mim, teu pai, é que não te falte comida, que não te falte isto, que não te falte aquilo. Isso é o muito importante. O telemóvel é secundário. Estou a dar um exemplo banal. Falámos da exaustão, exatamente. Os pais
chegam a casa exaustos. Exaustos. De rastro. São muitas horas. Depois é o tráfico. Então, ora, claro que eu não estou aqui a dar soluções, porque não é isso que estamos a fazer hoje. Levantar questões e a reflexão. Exatamente. Mas, ora, no momento que eu identifiquei alguma coisa, automaticamente soluções também se vão apresentar. O problema é não ser capaz de identificar a situação. Ora, será que estou a trabalhar muito longe? Então o que é que eu posso fazer? Quais são as 4 ações que eu posso tomar para lidar com esta situação? Talvez mudar de casa. Percebes? É que do momento que nós reconhecemos o que é que não funciona, nós vamos canalizar as soluções para fazer as mudanças. Vamos mesmo, mas isto fica para outra vez, ok? O ponto que eu quero falar antes de terminar é a televisão, computadores, jogos e amigos e grupos. Ora, isto aqui tínhamos muitas páginas para escrever, não é? E depois há o castigo. Então onde é que muitos falham? Castigam o filho durante uma semana, não vês televisão ou não tens computador. Ora, o castigo está a ser demasiado. Estás a perceber? Está a ser demasiado, não está proporcionado. Então tem de ser algo gradual. Estás a perceber? Portanto, segundo aquilo que aconteceu, há uma consequência. A consequência é, portanto, segundo aquilo que aconteceu. E não de A a Z. Estás a perceber? O exemplo até diz, por exemplo, para um bebê de 2 anos, 2 minutos de castigo. Não é castigo, consequência. Porque a vibração é muito diferente. Até é bom uma pessoa, não é, para mudar realmente a linguagem, que a linguagem tem vibração. Exatamente, claro que tem vibração. Tem energia e tem energia. Ora, TV. Não vamos... não vamos... como é que se diz em português? Proibir. Não vamos proibir a televisão aos filhos. Mas vamos, diz em português, monetizar. Monetizar. Exatamente. Outra coisa que tu um dia destes disseste e tens muita razão. Se nós estamos a jantar, a televisão está apagada. Há algo que em Portugal é tanto. Televisão acesa e estamos a comer e televisão acesa. Televisão acesa. Olha bem... A primeira vez que eu tentei, isto só para dar um exemplo, a primeira vez que eu tentei, liguei a televisão só, tinha pronto, o bebê a olhar para a televisão e nós estávamos a comer, eu fui logo desligar. Não é melhor, não é pior, mas realmente há uma concentração, não é? E um foco na família, em nós, estamos ali, e não num objeto exterior, não é? Exatamente. Ora, a criança que talvez tenha 8, 9 anos, 10 anos, se tem a televisão apagada e está sentada à mesa com o pai e com a mãe, e o pai já cultivou o boné de amigo, então, João, como é que foi o teu dia hoje? A gente conversa e o João depois, porque a conversa depois faz, não é? A gente, estamos à coca, não é? Então, mas João, segundo a tua cara, tu não estás muito contente, alguma coisa aconteceu de mal. Estás a ver? Há aqui um diálogo, há uma conversa. A televisão roubada. Estás a perceber? Liga-nos a energias, não é? Às vezes. Totalmente. Negativas. Totalmente. Então, eu não deixo de ver televisão, eu não deixo de consultar o computador, mas há momentos para isso. Então, caros pais, façam atenção a esses pormenores. Ok, não vamos proibi-lo de jogar aquele jogo, mas vamos, por exemplo, pôr o jogo depois dos trabalhos da escola. Depois de... Portanto,
é diferente para todos. Cabe a cada um de nós de criar um sistema. Porque quando eu disse parar, escutar e olhar e ver o futuro, portanto, se eu bato assim, a probabilidade é que daqui a 5 minutos vou ter uma dor. Verdade ou não? Portanto, é a lei da probabilidade. Portanto, aquilo que tu estás a fazer está a ser um bom indicador da qualidade de vida que tu vais ter. Estás a perceber? Então, é muito importante a televisão, computadores, jogos e que qualidade de jogos e depois que qualidade de amigos. Porque é o seguinte, nós somos e seremos sempre aquilo que nós pensamos que somos. 1. 2. Nós tornamos-se aqueles com quem andamos. Aliás, os velhos já diziam, andas com coxo, ficas a coxear. Lembras-te disso? Sim, eles diziam até, diz-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Exatamente. Exatamente. Então, agora, para deixar aqui um exercíciozinho para os pais. E só, antes de dar o exercício, a questão da laranja podre no cesto da fruta. Exatamente. Ora, vamos fazer aqui uma cruz. E vamos fazer aqui outra. Portanto, 2 folhas de papel. 2 cruzes. Digamos que os pais querem fazer este exercício. Quais são os 4 procedimentos? Quais são os 4 procedimentos que eu tenho com os meus filhos que não funcionam? Escrevam. Portanto, há 4 procedimentos, 4 maneiras de proceder com os meus filhos que não trazem os resultados. Não funcionam. Vamos ver isso primeiro. Para estarmos cientes, percebes, daquilo que não funciona. Enquanto nós não fizermos este exercício, não vamos lá. No fim de estar feito e bem feito, estás a perceber? Ok, quais são os 4 novos procedimentos que eu posso utilizar para com o meu filho João? Ora, claro, se eu tenho 2 filhos ou 3 filhos, cada qual são diferentes. Então, faz uma cruz para cada um, para os procedimentos que não funcionam com a Maria, e quais são os 4 procedimentos novos que eu posso tanto administrar, começar com a Maria. Estás a perceber? É fácil, é simples, mas tem de fazer este trabalho. Então quais são os 4 procedimentos que não funcionam, mas que eu tenho que mudar em mim como pai, não é? Porque os filhos, e a gente esquece muito, são um reflexo nosso. Não é? Totalmente. E aí entrávamos noutro... Olha, por exemplo, um cigarro. Eu não quero que tu fumes. Eu que eu não te apanho a fumar, hein? 90% da linguagem, eles olham para aquilo que a gente faz e não para aquilo que a gente diz. É corporal. Totalmente. Não berres. Não estejas aí, não berres. E tu estás a berrar. É? Então vá. Para não estar a sair deste ponto muito importante. Quais são os 4 procedimentos que não funcionam para com o João? E tu vais descobrir. Ok? Quais são os 4 novos procedimentos que eu vou começar a utilizar com o João? E você vai ver. E outra coisa, é muito importante, quando se trata de uma consequência, ou é muito importante de sair, ir à rua, ir ao parque, nem que seja só uma caminhada pelo passeio, para termos a atenção total da criança. Estás a perceber? Porque se a criança, se nós estamos numa, como é que se diz? Reprimand, uma repressão. Na repressão que se diz? Ora, estou a repreender, exatamente. Estou a repreender o meu filho ou a minha filha, mas a irmã, o irmão, está tudo ali, estás a perceber? A ver. Resultado, 0. Outra coisa muito importante que eu estava a esquecer. Os pais, o pai e a mãe, têm de estar sempre de acordo. Mesmo quando não estão de acordo. Estar sempre de acordo, mesmo quando não estão de acordo.
Porque, como estavas a dizer, eles não ouvem aquilo que tu dizes, mas veem aquilo que tu fazes. E então, se eles apanham parte fraca na mãe ou parte fraca no pai, o casal está lixado, desculpa a expressão. Então, eu não estou de acordo, não digo nada. Depois, no quarto, vamos conversar. Na próxima vez, percebes? Mas nunca à frente deles. Porque eles estão sempre... O que é que a criança faz a partir dos 2, 3 anos? Teste. Testar. Testar a ver aquilo que funciona. Toma. Isto funciona. Então, para a próxima vez... Não é? É assim mesmo. Eles durante, digamos, acho que é logo ao nascer, até aos 14 anos, são 2 sets, são 14 anos de teste. A ver o que é que funciona com a mãe e o que é que funciona com o pai. Estás a perceber? E penso que diariamente é preciso uma persistência, não é? Uma paciência. E se os pais estão esgotados, não é? De um dia, realmente, como é que vão ter essa energia para depois aguentar todos esses testes? Ora, os meus filhos... Então, o desafio para trazermos essas respostas, não é? Como é que nós... Os meus filhos nunca foram capazes de pôr o pai contra a mãe ou a mãe contra o pai. Nunca foram capazes. E nós temos 36 anos de casados e eles compreenderam isso. Compreenderam isso. Portanto, nunca conseguiram pôr a gente um contra o outro. Nunca. Então viram, isto não funciona. Porque eles estão unidos. Então, quando o pai e a mãe estão unidos, os filhos saem com, como é que se diz, com traits de responsabilidade, de respeito e valores. Não é? Como a estrutura. Exatamente. E têm muito mais chances de aguentar um casamento, uma relação forte, do que não. Ok por hoje? Isto vai dar que falar, com certeza, espero que sim. Abaixo do vídeo, escrevam os vossos comentários, as vossas perguntas. Portanto, eu e o Paulo não estamos aqui a falar de casos pontuais, estamos aqui a falar, portanto... Não só levantar questões e refletir. Exatamente. Porque isto é uma necessidade e uma preocupação de muitos pais, da sociedade em geral, de encontrar, não é, soluções e ferramentas, porque são casos que depois a sociedade tem, mas cada família e cada pai tem de resolver quase sozinho, não é? E compreender que a gente pode unir ou pelo menos as forças para... Ou pelo menos fazer parte da solução e não parte do problema, estás a perceber? Exatamente. Porque é aí que está. E termos a noção de que são questões que têm que ser olhadas e que todos os pais ou todas temos a responsabilidade de, não é? Exatamente. Nós temos uma responsabilidade e essa responsabilidade é perante aquilo que está presente nas nossas vidas. E quanto mais depressa aceitar isso, melhor a sua vida fica. Exatamente. Ok? Então, muito obrigado e até uma próxima. Obrigado também. Até uma próxima vez. Também. Adeus. Obrigado.